Ao primeiro convidado. Concedo a palavra ao senhor Jorge de Moura Ferreira, professor da PUC de Goiás, por 10 minutos. Obrigado, bom dia, senador. Bom dia a todos os presentes que se deslocaram dos mais distantes rincões do país. Senhor senador, está diante do senhor hoje grandes players, pessoas responsáveis praticamente pelo sistema de aviação como ele é hoje no Brasil. Se hoje o Brasil possui uma grande aviação regular, se hoje o Brasil possui a segunda maior aviação geral do mundo, boa parte dos responsáveis estão aqui hoje. São pessoas que trabalham, mas principalmente, senador, são pessoas que têm sonhos. Todos que estão aqui praticamente são da área da aviação. E passando até uma experiência, porque quando nós falamos em aviação e quando nós falamos o que significa ser da área, eu posso dizer que, diferentemente de qualquer outra atividade, senhores, por exemplo, quando existe um acidente de automóvel, um acidente de ônibus em que venham a falecer pessoas, dificilmente nós temos alguma reação. As pessoas, o homem médio, pergunta o quê? Um acidente. Poxa, infelizmente isso foi uma coisa normal. Senador, como aviadores, não somos assim. Quando acontece um acidente com um avião em Roraima, quando acontece um acidente com um avião em Minas Gerais, a primeira coisa que a maioria, se não todos aqui da mesa perguntam é: qual era o prefixo dessa aeronave? Quem estava? E é bem provável, senhor senador, que todos conheçam alguém da aviação, todos saibam quem que se acidentou, quando, e todos querem saber o porquê. Então, na aviação, nós não trabalhamos como partes separadas. Todos aqui nós fazemos partes de um conjunto, de um sistema. E seria também importante, como se diz, já que estamos aqui agora reunidos, já que todos que estão aqui praticamente colaboraram com a Subcomissão da Aviação Civil, que é um esforço inédito na história da aviação do Brasil, que pudesse acontecer o quê? Que das soluções que aqui forem colocadas, aquelas soluções que possam acontecer independente mesmo das ações legislativas que esta Casa precisa fazer, que eles possam apontar essas soluções, e essas soluções, senhor senador, precisa chegar em quem pode decidir, e de forma imediata, porque será debatido aqui que nós temos muitos gargalos de infraestrutura, mas também possuímos um gargalo político, um gargalo que é sério, e que é função do Senado administrar. Tenho visto a preocupação do senhor, tenho visto os pronunciamentos do senador Randolfo Rodrigues, que por 4 vezes esse ano voltou a debater a aviação, cobrando pontos pesados, e por mais que o senador Randolfo, por exemplo, por mais que o senador Flecha Ribeiro, por mais que o senador Vicentinho, por mais que todos falem em tribunas, as coisas instam em não mudar. Ou instam em seguir por um caminho que é totalmente contrário ao bom senso para quem é da área da aviação. E para nós a aviação isso incomoda muito, senhor senador. Porque como professor de Direito Aeronáutico, que sou há 10 anos, digo uma coisa para o senhor. Já tive mais de 1000 alunos. Tive alunos que faleceram em acidentes. Eu fui no sepultamento de todos. Porque na aviação nós somos assim. Nós somos unidos. E parece que falta alguma sensibilidade, falta alguma coisa, porque todos aqui sabem quais são as soluções. E precisam de alguma coisa diferente acontecer para que ela possa acontecer. Até mesmo, para auxiliar aqui, talvez, os trabalhos de hoje, fiz ali um breviário a respeito do que foi a Subcomissão da Aviação Civil, os trabalhos que ela fez até agora e o que ela precisa continuar fazendo. Porque isso não encerra aqui. Nós temos obrigação de fazer um relatório final, tá? E o senhor tem cobrado isso e tem que ser um relatório completo, porque, afinal de contas, a aviação tem uma função social, a aviação é a integração de população carente, a aviação chega onde carro nunca vai chegar nesse país, e na Amazônia não se pode construir estradas, é muito complicado. E a Amazônia é uma parte esquecida. Por favor, pode passar para o próximo slide. A Subcomissão da Aviação Civil, ela nasceu da iniciativa inédita na história do Legislativo brasileiro. E foi criada aqui pelo senador Vicentinho Alves, que ora está sendo brilhantemente substituído pelo senador João Costa,
que está tocando um trabalho realmente pioneiro. E muitas vezes, quando existe um trabalho pioneiro, muitos de nós nos perguntamos, né, o que fazer e como fazer. Eu acho que nós vamos descobrir isso muito aqui ao longo do dia. Pode passar o próximo, por favor. Tá? A subcomissão ela foi criada, então, como todos sabem, no âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. Foram eleitos como seus presidentes o senador Vicentinho Alves, vice-presidente o senador Flecha Ribeiro e o relator o senador Vital do Rego. E atualmente está sob o comando do senador João Costa, do PPL do Tocantins. A próxima, por favor. Temos aí uma composição da mesa, pode passar, até para nós ganharmos tempo. Inclusive, eu quero destacar, volta só um, o senador Delcídio Amaral. O senador Delcídio Amaral, que faz parte da SESTAC como membro, ele foi o relator da lei da ANAC. Ou seja, então nós temos aqui senadores brilhantes e que têm experiência dentro do assunto. E o próprio senador Delcídio Amaral, em uma das audiências públicas, reconheceu a necessidade, inclusive, de rever o papel da ANAC, de como ela está funcionando e como ela foi idealizada. E nós temos aqui representantes da Associação dos Servidores da ANAC, que eu tenho certeza que poderão corroborar essas expectativas. Próximo slide, por favor. Tá? Bom, o que existe de ineditismo em relação à SESTAC, que é da Comissão de Infraestrutura, Subcomissão Temporária de Aviação Civil, é que, pela primeira vez, todos os players da aviação civil estão sendo ouvidos, têm oportunidade de falar. Tivemos aqui aviação experimental, infraestrutura, aviação aerodesportiva, ultraleve, indústria aeronáutica, enfim. E hoje, aqueles que contribuíram, espero que, terão novamente oportunidade, espero que eles possam ser chamados para compor esse documento inédito na história do país, esse relatório final. Próximo, por favor. Tá? Nós vimos, por exemplo, nós descobrimos ao longo dessa subcomissão, o quê? Que o Brasil não são apenas os 127 aeroportos servidos pela aviação regular. Nós vimos que o Brasil possui 4.200 pistas, que nós já temos 714 aeródromos e aeroportos espalhados no Brasil. Tá? Porém, nós vimos que apenas 65 pistas têm 2.000 metros ou mais de comprimento e 100 com operações IFR, que é voo para o instrumento noturno. Ou seja, enquanto que a aviação regular atende cerca de 130 aeroportos e opera 600 aeronaves, próximo slide, por favor, nós temos outras várias aviações no Brasil que compõem as outras 14.000 aeronaves, táxis aéreos, aviação geral, serviços aéreos especializados, aviação experimental, manutenção de aeronaves, indústria aeronáutica, enfim. E o mais importante que todos descobriram aqui, senhor senador, é que todos são serviços que estão interligados. Não se isola players, componentes da aviação. Próximo, por favor. Temos, por exemplo, táxis aéreos. O que se pensa de um táxi aéreo? Próximo, por favor. O que é uma realidade de um táxi aéreo? Ou seja, nós temos que desmistificar muita coisa. Existe, inclusive, a ideia, por exemplo, que foi debatida aqui, na última reunião, até por parte da Infraero, de que os táxis aéreos eles querem se transformar em serviço público-privado. E também tivemos a oportunidade de ver aqui várias partes presentes discordarem dessa premissa. Porque, inclusive, um dos fatores que nós vamos colocar aqui é quando um órgão estatal como a Infraero, ela decide lançar mão de uma norma, de uma portaria absurdamente legal, como foi aquele ato administrativo 3139, que discrimina as atividades de táxis aéreos dentro dos sítios aeroportuários federais, sendo que os táxis aéreos, sim, fazem a integração de mais de 4.000 municípios. A próxima, por favor. Tá? Isso aí é apenas um plano do setor que também praticamente ninguém conhecia. Esses dados aí, dados da ABAG, dados do Sindicato Nacional dos Táxis Aéreos, porque quando você fala táxi aéreo, que você pensa naquelas pequenas aeronaves, nós temos um setor que movimenta só impostos mais de R$1 bilhão por ano, impostos federais. Próximo, por favor. Aí descreve alguma das audiências públicas que aconteceram para que todos possam ver que todos os ambientes da aviação foram ouvidos. A próxima. A próxima. A próxima. Bom, nós temos, por exemplo, algumas proposituras que foram feitas em audiências públicas. Por exemplo, em aeroportos. Nós vimos as exigências demasiadas que existem para os TPX e muitas dessas exigências, TPX são os táxis aéreos, por exemplo, podem ser modificadas, senhor senador?
por um simples despacho da presidência da ANAC para uma reunião do Conselho Deliberativo, e essas providências estão sendo pedidas há mais de 2 anos. E essas providências não se transformam, apesar do bom senso, orientar o que é correto. A questão de caminhões de bombeiro, que tem atrapalhado também, porque, afinal de contas, cidades que nunca sofreram incidentes ou que podem, as prefeituras municipais, fornecerem carros, têm tido problema. Tivemos problemas no seu estado, no Gurupi, em Araguaína, em relação a isso daí. Tá? Serviço de entrada de voos internacionais e a falta de política de abastecimento, sendo que aqui no Brasil os aviões têm que pagar em dinheiro. E pior, senhor senador, agora, falando também um pouco de aviação geral, o que acontece é o seguinte: um aluno meu estava pilotando a aeronave, me ligou de Nova York, virou para mim e falou o seguinte: professor, sabe o que está acontecendo comigo? Não sei. Eu estou aqui na frente, aqui em Nova York, eu estou com 4 aeronaves Papa Romeo aqui na minha frente, que é prefixo de aeronave brasileira. Falei, tá, e daí? Não, professor, só quero te falar uma coisa. O Brasil está saindo do Business Jet Set International. Quer dizer, o Brasil está saindo do rumo do negócio internacional da aviação. E eu falei, por quê? O senhor sabe quanto é que eu pago no avião aqui do meu patrão para vir aqui para Nova York, pousar na pista, usar a pista, dormir aqui, fazer tudo? $100 se eu abastecer aqui. Se meu patrão for usar Guarulhos, ele não pode ficar em Guarulhos, ou se não tem um serviço que possa receber essa aeronave em Guarulhos 24 horas, muitas vezes, homens de negócio têm que dormir no avião, o avião não pode ficar estacionado em Guarulhos, tem que ir para Sorocaba, tem que ir para São José, e das taxas que eles pagam para fazer essa manobra, resultam de mais de R$21 mil. Quero dizer, é uma diferença bem interessante. Tá? E mais, o planejamento para o setor aeroviário brasileiro deve ser feito por um grupo multidisciplinar, composto não só de legisladores, tá? Mas também, principalmente, pelas instituições responsáveis e operadores. Próximo, por favor. Tá? Outros pontos que nós devemos colocar. Em 2008, as tarifas aeroportuárias foram acrescidas no Brasil em 54%. Em 2011, teve um outro aumento do Departamento de Controle de Espaço Aéreo e Infraero de 179%. E mais, nós teremos agora mais um aumento previsto de 14%. Olha, se nós estamos falando aí nos últimos 2, 3 anos, se você acumular todos esses aumentos, aí passa de 200%. 10% da receita de empresas aéreas hoje, basicamente, são compostas de tarifas. Passa a próxima, por favor. Tá? Bom, nós vemos que as atuais exigências da regulamentação não levam em consideração a questão de operação de aeroportos menores. As regras da contratação de pilotos estabelecem exigências parecidas com aquelas propostas para empresas de grande porte. E temos também uma carga burocrática desnecessária, que poderia ser reduzida se a legislação fosse adequada à escala operadores. Tá? Mais uma, por favor. Já estamos terminando. Bom, em relação à aviação civil e aos serviços aéreos especiais, senhores, nós não temos falta de subsídios para que as empresas que queiram prestar serviços aeroespeciais. Temos aqui o Sindicato Nacional das Empresas Agrícolas, que vai falar sobre esse problema. Os próprios táxis aéreos têm problema. As empresas que queiram ter aeronaves também não têm um plano específico para financiamento de todos os tipos que eles precisam. Temos a questão do alto valor do combustível, que hoje são 40% das empresas, do valor da operação das empresas aéreas. Pode passar a próxima, por favor? Tá? A ANAC, parece que a dedicação que ela faz é exclusiva à aviação regular. A ANAC padece cronicamente servidores, mas isso nós vamos verificar com os próprios servidores que são ali presentes. Nós temos que rever a situação quanto aos usuários em relação a dentistas aeroportuários. Normas ilegais que estão regendo. Agora a ordem é botar fora. A lei do mais forte, como nós colocamos ali, os preços das concessões tornaram-se um pesadelo para as empresas. Vivemos uma insegurança jurídica. Ou seja, temos que cobrar a segurança jurídica, porque parece que hoje a lei do mais forte acabou. A Infraero fala, temos que licitar, temos que ganhar mercado, tudo bem. Mas temos as empresas de aviação geral, nós temos os táxis aéreos, temos as empresas de manutenção, que são discriminados à margem da legalidade. A próxima, por favor. Tá? A Amazônia, segundo plano, poucos locais para abastecimento de aeronaves, medida que independe do legislativo, pista de pousos inadequados e operações irregulares, medidas que podem ser tomadas pelos órgãos fiscalizadores e reguladores. Nós temos a possibilidade da utilização de linhas aéreas sistemáticas, o que pode ser realizado por táxis aéreos em locais no serviço pela aviação, como o próprio senador Randolph coloca.
e a ausência de uma política específica para a região amazônica que desperdiça um potencial turístico fantástico. Segundo o Jorge Sucupira, que espero que ele chegue aqui, só o Caribe fatura quase 180 bilhões de dólares por ano com turismo aéreo. Enquanto que no Brasil, senhor senador, a Amazônia só tem 18 aeronaves anfíbias. São problemas que foram detectados aqui na subcomissão. A próxima. Tá? Por fim, as soluções. Aproximar os setores, especialmente aqueles vinculados à cadeia produtiva, com o intuito de incluir a indústria da aviação nas pautas da dissolução. E indústria da aviação, com todo respeito, não é apenas a Embraer, tá? Que é a querida da aviação brasileira, graças a Deus. A aviação experimental, chegamos a ter no Brasil 40 empresas de aviação experimental. Hoje nós temos 6 no Brasil. O que está acontecendo? Incluir na aviação as discussões voltadas a qualquer questão envolvida à mobilidade, sendo que a recíproca também deve acontecer. Encerrando, senhor senador, foi criada a Empresa Brasileira de Logística. Mas observem só, a Empresa Brasileira de Logística foi convidada para participar de uma das audiências públicas. E parece que a mesma não pôde participar. E o motivo, que depois foi feito algumas consultas, o pessoal resolveu trabalhar, qual foi? É porque, senhor senador, não existe na Empresa Brasileira de Logística qualquer planejamento que vislumbre o modal aéreo. Como se cria uma empresa de logística e você exclui dela o modal aéreo? Ora, é importante trens, ferrovias e tudo mais, mas o modal aéreo realmente é que interliga essa nação. Próxima, rapidamente. Por fim, senhores, o exercício que estamos fazendo aqui hoje é como se fosse aquela corda de bacalhau. Se você pega um fio de bacalhau, você quebra. Tá? Desculpa se estamos sendo piegas ou se nós estamos sendo um pouco assim, como é que fala, românticos, eu não sei. Só que está precisando o setor realmente se unir para cobrar, tomar atitude. E eu entendo que a Subcomissão da Aviação Civil é realmente um canal que, inclusive, tem sido desperdiçado, que muitos participantes da aviação poderiam estar aqui presentes, que os órgãos reguladores deveriam ter participado de todas as audiências independente de convite. E também a própria secretaria, porque o material produzido aqui é muito rico e de pronto emprego. A última. No mais, senhores, agradeço muito a paciência. Espero que tenhamos um dia de trabalho muito bom. Tá? Desculpe se delonguei, mas eu contraí o máximo possível a apresentação e ficamos à disposição para qualquer outra colocação. Muito obrigado.